César. Obrigado, Zezinho. César, eu vi você lá, não sei o que, bababá, e tchá, o que houve, César, na visão de vocês? Zezinho, em primeiro lugar, né, boa tarde a todos os nacionalinos, né? Ontem foi um jogo bastante pegado e o jogo foi empate, mas um gostinho de derrota, né, Zezinho? Sim, quando leva no último minuto, dá aquele sabor de derrota. Pois é. Mas eu tava avisando a rádio, cuidado com esses cruzamentos. Eduardo Ramos está já de centroavante, é bom cabeceador. E deixaram o lado direito lá toda hora sendo cruzado, né? Com a entrada do Léo Paraíba, deu essa possibilidade do time estar jogando sempre na costa do radar ali e cruzando, não? Verdade, né? Eu acho que a nossa zaga tem que ficar mais atenta. Isso não pode acontecer, que já vários jogos tomam o gol já no finalzinho, já havendo um desconto, né? Nós temos que... Os jogadores têm que se entender lá em campo, entendeu? Nós temos que ter banco, acho que nós não temos banco, tá certo? O Nacional tem que fazer mais contratação sim, entendeu? Mas você não achou que... Eu achei o Nacional maravilhoso no primeiro tempo. Um futebol bonito, futebol de toque de bola, futebol de criação, futebol de marcação. Agora o segundo tempo foi... Mas, como diz o outro, qual foi o resultado? Final 1-1. O que aconteceu no segundo? Foi dominado praticamente. Criou 2, 3 chances no segundo tempo, mas praticamente você viu, não sei se é sistema tático, olha, recuou todo mundo, dá posse de bola. Posse de bola para o adversário, a criação de chances são sempre mais favoráveis à equipe adversária. Diga. Pois é, né? O time caiu muito de produção no segundo tempo, né? Recuou. O que ele te espera quando o time recuou? É tomar pressão até que saia o gol. E infelizmente aconteceu, entendeu? Mas tem um outro assunto que eu gostaria de falar. É isso que eu te falo. Eu vi você, o Wilson, o doutor Luiz Cláudio, ali perto. O que aconteceu? Vocês podem dizer o que aconteceu para gerar aquela confusão toda? Os torcedores ficaram indignados, né? Até porque eu acredito que não era para o árbitro ter dado 4 minutos de acréscimo, entendeu? E foi justamente aí que entrou o gol do Remo. Acho que está esperando só o Remo fazer o gol, para passar para ele terminar, entendeu? Mas eu concordo com esse rapaz que ligou aí, primeiro que ligou aí para a rádio aí, falando que a nossa polícia, infelizmente, é despreparada, tá? Porque, às vezes, não existe isso como você falou, entendeu? Jogo de futebol, uma torcida tem que se posicionar de um lado e a outra do outro lado. Mas César, antes eu não sou advogado nem do Nacional, nem da Federação, não sou advogado de ninguém. Mas nós temos que tirar primeiro, saber quem é o responsável pelo jogo. Primeiro. De repente, eu sei que para ter jogo tem que ter polícia, certo? Tem que ter, senão não tem. Beleza. Agora, a responsabilidade de quem é? Da CEGEL? Não. Nacional? Não. Da Federação? Não. Da PM? Não. De quem é, afinal, a responsabilidade? Porque um jogo de futebol tem que ter alguém responsável. E a pessoa responsável, é isso que eu digo, toda hora vamos reunir com a torcida organizadas pro negócio da violência no jogo. Vamos reunir não sei o quê. E chega num jogo desse, com 2 leões, que toda vez que jogar 2 leões, Nacional e Remo, alguém vai sair ferido, não tem jeito. Aí as escadas não tinham uma proteção, onde estava a torcida do Remo. A torcida do Nacional, onde ficam os profissionais trabalhando, PMs, comissão técnica, imprensa, todo mundo está ali. A torcida do Nacional estava aonde? Encostada no gradil, quer dizer, estava mano a mano. O treinador do Remo, se olhasse para alguém, o cara dizia, vai para não sei para onde. Então, essa questão não pode mais acontecer na Colina. Vocês, torcedores que estão, tem que ter um isolamento ali na arquibancada. Onde fica o último degrau, acabou. Não pode estar encostado no gradil. Você concorda? Verdade, né? Como eu falei desde o início, nossa polícia infelizmente é despreparada. Outra coisa, viu? Poxa, na entrada lá, a bilheteria só tinha uma bilheteria aberta lá, né? Só uma funcionando? Só uma funcionando, tá certo? Daí a torcida nacional reunida lá na frente, lá antes de começar, muito nacional,
e vem o pessoal do Remo passando, da organizada do Remo, passando por meio do... Eu vi, pois é, olha não só. Não existe isso. Olha aí. Por que não liberou o outro lado para eles entrarem por lá, rapaz? Para evitar esse tipo de coisa. Tá vendo? Então é lamentável, eu espero que não aconteça mais isso, que a polícia se prepare melhor, converse com os seus comandados lá, tá certo? Ok. Poxa, pra não forçar a barra. Outra coisa, também pegaram um colega nosso lá, deram mata ali, o rapaz deu uns 50 em cima do cara, deram mata, ele desmaiou lá. Jogaram a bomba que pegou na criança, a criança, filho de um jogador nosso aí, do Nacional. Tá entendendo? Ele nem olhou pra quem jogou isso. Por isso que eu tô entrevistando vocês. Foi terrível, né? Olha só, a coisa é tão grave, que quando prenderam o torcedor do Remo que entrou em campo para comemorar e depois tirar sarro com a torcida do Nacional, eles foram levar, só tem uma passagem ali, onde está o gradil, que estava 300 torcedores do Nacional, doido para comer o torcedor do Remo. O que vai acontecer? Você acha que vai acontecer o quê? Aquilo ali é a gente jogando as coisas que tem em cima do cara, é a polícia se autodefendendo. Então, erros primários tem que ser... Olha só, entrou um torcedor, a polícia imobilizou, é torcida diferenciada, que deve ser, pô, tem que ter uma saída diferente pro cara, certo? Com segurança. Ou vocês têm que estar afastados. César, boa Páscoa para você e toda a torcida organizada do futebol amazonense. Um abraço, César. Pelo placar, primeiro, segundo pela apresentação dessa equipe que vem caindo de produção, e terceiro pela atitude da polícia, que é mais despreparada do que a torcida. Wilson, você que estava perto ali, o que aconteceu para gerar toda aquela confusão? Se a gente for olhar no pé da letra a tua pergunta, tudo aquilo aconteceu porque o Nacional cedeu o empate pro Remo. Aí entrou o torcedor em campo comemorando, né? Vale ressaltar que o torcedor que invadiu o campo atravessou o campo. Como é que do outro lado uma torcida adversária não tem um policial? Isso. E ele avançou todo o campo e veio comemorar dando banana para a torcida do Nacional. Foi quando o policial aprendeu, né? E trouxe para cima da torcida do Nacional. E o cara e vocês, jaraqui pequeno, nós estamos... rapaz, aquelas coisas que parecem amazonenses quando se encontram, aí é que eu digo. Aconteceu também, o Wilson, porque as torcidas estão assistindo o jogo encostado no gradil, de frente para os profissionais que estão lá, que está errado. Aí gerou veio uma bomba de efeito, foi isso? É o seguinte, assim, primeiro você perguntou, mais à frente do programa, questionando as reuniões que existem antes do jogo com todas as constantemente, né? Com a polícia militar, com a FAF. Eu te digo o seguinte, aquela reunião só existe, Zezinho, para proibir a torcida. É proibido levarmos cano PVC, é proibido levarmos bambu, nunca mais você viu bandeiras no estádio, porque não tem marcha, é proibido. Instrumento, o torcedor tem que ser cadastrado, ou seja, só exigência. Agora, parte da polícia deveria ser proibida, a polícia entrar com metralhadora. Ontem os policiais tinham policial com metralhadora. Gente, vocês estão indo para jogo. Vai matar, isso é que vocês têm que dizer na reunião. Vocês estão indo para jogo, vão matar não estão indo para bandido não, rapaz. E outra coisa, parece que o policial militar ele tem tanta vontade de usar a arma, de usar o poder. Veja aquele indivíduo que ao descer a escada, sem mais nem menos, ele descendo a escada, tira uma bomba de efeito moral para um público onde tem crianças, mulheres, torcedor, ninguém armado. Então isso prova que a polícia militar tem gente despreparada lá dentro. Eu falei na hora com o capitão Dávila, que era o comandante, ele só fazia balançar a cabeça e reconhecia o erro dos comandantes. Quem é que estava comandando a operação? É o capitão Dávila. Pois é, olha, 3622-2000 está liberado. Estou tentando falar com o Major Muniz, com o comandante também, que é justamente para ouvirmos a outra parte, né? Eu só quero saber o seguinte, Wilson, tu sabe de quem era a responsabilidade da organização do jogo? Não, o nome do capitão não tem, porque... Não, do jogo. Alguém é responsável.
É o capitão Dávila, ele que era o comandante geral. Não, Gilson. Se é a federação, se é a Sergel, se é o Nacional, se é a CBF, saber quem que é a responsabilidade da organização do jogo, porque tem uma pessoa, uma entidade que é responsável. A responsável direta era a FAF, tanto é que essa falhou, essa falhou feio. Porque não houve a reunião, na verdade. Mas se houvesse, não teria nada sido evitado. Teria acontecido tudo. Por quê? Porque o Nacional permitiu que o Remo empatasse, o Nacional pediu que o Remo empatasse, porque desde o primeiro minuto do segundo tempo que o Nacional recuou, perdeu o futebol, demonstrou cansaço, uma equipe que parece que estava muito contente se arrancasse dali um empate. Veja vocês que eles saíram na frente. Então, mas Wilson, mas o primeiro tempo foi um belo jogo, não foi? Zezinho, eu acho. Parece que o teu pensamento é o mesmo do Heriberto. Zezinho, no primeiro tempo você não gostou, então? Não, senhor, a partida tem 90 minutos. Não adianta jogar bonito um tempo e outro não. Você tem que jogar bem os 90 minutos. Porque se não jogar, acontece o que aconteceu. Você cede o empate ou até uma vitória do adversário. Então não tem que ficar contente, que é jogo belíssimo o primeiro tempo. Nós temos que estar contentes se jogar aos 90. E o Nacional, historicamente, vem pegando gol aos primeiros minutos da partida ou pega nos últimos. Pegou contra o Santos Dom após 46 e pegou contra o Remo aos 46. Eu até te entendo, Wilson, mas olha só. Jogo entre Nacional e Remo, desde os anos 60, 70, 80, 90, são extremamente equilibrados. Ocorre uma situação como aconteceu lá com o Paysandu e Nacional, porque o juiz meteu a mão mesmo, foi 4-1, mas veio aqui, foi 1-1. Então, quando eu digo que foi um belo primeiro tempo, o resultado em si, foi um resultado extremamente normal entre Nacional e Remo. Assim como Paysandu e Fart Clube, 1-1, foi domínio 90% do Paysandu. O resultado, 1-1. O anterior, 1-0 por Fart. Então, eu acho que vocês, torcedores, é lógico, tem a paixão, nós gostaríamos que fosse 3-4 para jogar o jogo lá mais tranquilo, mas o jogo lá também vai ser um jogo equilibrado, gente. Não vai ser o Remo chegar e meter 4-5, não. Vai ser um jogo de pau a pau e talvez seja até disputado nas penalidades, Wilson. Mas assim, se o Nacional mostrar evolução, não é o que vem acontecendo, o Nacional vem mostrando decadência, cara. Não, eu discordo. Aí eu fico. Desculpa, com todo o respeito que eu tenho por você ao longo dos anos, mas eu vou ficar com o Heriberto. O Nacional tem evoluído. Não está o Nacional que todo mundo queremos, mas pelo menos alcançou uma parte muito importante que ontem vimos no primeiro tempo e vimos no jogo anterior. Bom, Wilson, manda tua mensagem, irmão. Vamos nos abraçar. Manda uma mensagem para todo o futebol amazonense no dia da Páscoa. Bom, a minha mensagem é sempre acreditar, como você há pouco falou, em se tratando de um campeonato, um resultado normal. Sim, que Deus livre. Então, sim, nós ainda acreditamos que o Nacional se apresente bem. E outra coisa, historicamente, o Nacional sempre se apresenta melhor fora do Amazonas do que no Amazonas. Principalmente contra o Remo. Contra o Remo. A gente já buscou empate lá dentro, já ganhamos lá dentro. A gente está confiante que se o Heriberto souber escalar o time se conscientizar que precisa vencer, a gente sem dúvida... Mas Wilson, o treinador perdeu 2 jogadores importantes, que foi durante a semana, que foi o Charles e o Vanderlei. E depois perdeu a outra opção dele, que ele sempre tem feito quando cansa ou o Osmar ou o Cal, que é o Hugo. Quer dizer, o cara perde 3 jogadores, não é fácil. O Corinthians perdeu 5, o Tite ficou dando desculpa o tempo todo, cara. Um abraço. Abraço, tchau, obrigado. Euraça e Charles, boa tarde. Boa tarde, Zezinho e amigos da Difusora. Primeiro, uma boa Páscoa para a tua família, doutor, para o professor Maneca, a professora Luísa, para a Tatazinha, que tem o mesmo nome da minha filha, os teus filhos, os netos do doutor, enfim, todos aqueles que compõem essa família maravilhosa do doutor, do professor Manuel do Carmo Chaves. Mas, Luiz, evoluiu o Nacional, não? Na minha opinião. Em primeiro lugar, Zezinho, boa Páscoa para você e para todos os ouvintes aí da rádio. Olha, eu acho que evoluiu, rapaz. O Nacional, eu acho que foi muito bem ontem. Claro que
O primeiro tempo ele foi, eu acho que perfeito, beirou a perfeição. O Nacional podia ter saído de lá de uns 2-0, talvez até mais no primeiro tempo. Agora no segundo tempo, o Remo naturalmente foi para cima para querer empatar, e o Nacional encaixou aí os 2 ou 3 contra-ataques e poderia de novo ter feito os gols e matado o jogo. E nos minutos finais, do que eu vi, o Nacional sentiu a falta do ritmo. É bom lembrar que esse foi apenas o 3º jogo oficial do Nacional no ano. Antes, tudo que o Nacional tinha feito foi alguns amistosos. E a gente sabe que o amistoso não tem a mesma dinâmica que tem o jogo valendo 3 pontos. Então acho que foi natural o time sentir isso. Agora, rapaz, o time me surpreendeu positivamente. Achei que há uma clara evolução aí. E acho que precisa dar um pouco mais de tempo para o treinador, para os jogadores. O Nacional, como time, cresceu muito. Você lê as reportagens dos jornais do Pará sobre o jogo, do Esporte Interativo, do G1, de toda a mídia que cobriu o jogo. As pessoas são vocês, a difusora, as outras rádios web que transmitiram, são unânimes em declarar a evolução do Nacional. A gente sabe que eu não gosto de perder para Paraense, bicho. Eu gosto deles, tenho vários amigos. E o jogo de ontem teve esse sabor de derrota pro empate, nos acréscimos e tal. A gente não pode, por conta disso, achar que está tudo errado. Muda tudo, manda embora, treinador. Manda embora, traz jogador. Não é assim. O processo de formação de um time de futebol é um processo longo, lento também, é bem lento. De acertos e erros. Olha, basta olhar pro Flamengo, a dificuldade que o Muricy Ramalho está tendo para formar um time lá no Flamengo, a dificuldade que o Cuca está tendo para formar um time lá no Palmeiras, e já teve antes o Marcelo Oliveira, antes o Oswaldo, está no 3º treinador o Palmeiras. A dificuldade que está tendo o São Paulo para formar o time. Times aí que tem muito dinheiro, que estão na primeira divisão, times com orçamento de 300, 400 milhões de reais por ano, e que estão tendo a mesma dificuldade do Nacional. E ontem, rapaz, no jogo do Fart Clube contra o Paysandu, o Paysandu tem uma folha ali estimada de 600 mil, um exemplo, com o Fart que não chega a 100 mil, né? Formado ali uma semana, 3, 4 jogadores entrando. E para dificuldade, resultado final, 1-1. Quer dizer, você diz, pô, mas peraí, cara, é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tá muito difícil. Não adianta, pega o treinador, manda embora, traz outro. Manda embora 3, 4, traz mais. Não é. O importante é o seguinte, eu acho que o Nacional fez uma contratação muito boa, que foi o Tressor. Não aguenta ainda o ritmo de 90 minutos, mas é um jogador, a qualidade do primeiro tempo nacional, enquanto ele teve fôlego, foi diferente. A bola vinha no pé. O primeiro tempo, quem gosta de futebol, o primeiro tempo, Nacional e Remo, quem gosta, quem entende, quem não vê só o coração do teu clube, foi um negócio assim, um futebol bom. E pra você ver, a única bola que o Remo teve pouquíssimas chances durante o jogo todo. O Nacional teve umas 6, 7 oportunidades de gol. O Remo, olha, teve no primeiro tempo aquela que o cara foi cruzar e a bola foi pro gol. O goleiro raspou na bola, foi o suficiente para ela bater na trave e sair pela lateral. Então, no primeiro tempo, o Remo só teve aquela. No segundo tempo, o goleiro do Nacional fez uma defesa, numa jogada lá do centroavante, que ele virou e concluiu de cara pro gol ali. E teve o lance do gol lá do Eduardo. Eu não me lembro de outra chance do Remo, não, no jogo, entendeu? Então, eu acho assim, a gente, precisa ter, assim, paciência. Claro que acho que... O problema o torcedor não tem, né, cara? Isso aqui eu sou torcedor, eu sou também. Não, eu torcedor. sei, a maioria, né, não tem. Mas olha, eu falei pro César, e pro Wilson. Resultado da Copa Verde, Nacional 1, Remo 1. O resultado em si,
é normal. O Nacional vai jogar lá, o Nacional pode ganhar, como pode até ir para penalidade, e vai ser normal. Só que no jogo de lá, eu acho que tem que estar de olho a Federação de Futebol para não deixar árbitro do Amapá e apitar o jogo lá em Belém, né? Mas o que nós tivemos o de Brasília, que todo mundo achava que poderia ser um cara, né, equilibrado nas suas determinações, acabou criando um ambiente desfavorável dentro de casa. É porque precisa pontuar o seguinte nessa Copa Verde. Veja, ela é toda financiada pelo canal que transmite, pela TV, as passagens aéreas dos times, as arbitragens, a cota de participação dos clubes, toda a TV que paga. A CBF não gasta nada. Então fica sempre aquela suspeita quando acontece, porque a gente sabe, Zezinho, quando um árbitro quer que o jogo fique ali empate, que ninguém faça gol, isso já é conhecido no futebol, aquela coisa da falta no meio de campo e não deixa evoluir e fica parando a cada jogada. Quando ele quer que um time vença uma partida ou quer favorecer um time, ele começa a marcar aquelas faltas perto da área e não aplica o mesmo critério com relação ao adversário. Então ontem o que aconteceu? Tivemos duas arbitragens no mesmo jogo. Então quando o Remo estava no ataque, era aquela arbitragem brasileira, tudo era falta. Qualquer contato com o jogador do Nacional, ele marcava falta a favor do Remo. Mas quando era o Nacional no ataque, era aquela arbitragem de Libertadores, nada era falta, tudo podia. Então, a ausência de critérios, somar essa situação do interesse da TV, porque a TV tem interesse. Todos nós sabemos que os times do Pará dão mais audiência na televisão, o Paysandu principalmente. Então eles querem garantir um paraense na final. Qual é o mecanismo para garantir? É botar os dois na semi. Eles sabem que vai ter um paraense na final. Apesar disso, eu quero só ressaltar que a arbitragem, no meu ponto de entender, não teve nenhuma responsabilidade no gol de empate do Remo. Não teve uma jogada que deixaram o cara cruzar, deixaram cruzar e quem subiu lá para cabecear junto com o Eduardo Ramos deixou cabecear, né? Sozinho. Eu que jogo lá no seu campo, lá com você, meu irmão, aquilo ali a gente encosta no atacante que vai cabecear e desloca o corpo dele, não deixa ele cabecear a bola, meu amigo. Doutor Luiz Cláudio Chaves, estamos na hora, temos que ir embora. Você já almoçou com certeza o seu bacalhau e nós temos que almoçar o nosso também, tá bom? Um abraço. Eu vou almoçar um tambaqui, meu irmão. Ok, um abraço. Grande abraço. Continua de uma boa semana de Páscoa a toda a família Chaves, tá bom? Eu só quero dizer que eu confio no Nacional, também, trabalho na evolução e nós vamos conquistar o nosso objetivo. É a minha torcida e a minha fé. Ok, obrigado, doutor Luiz Grande Cláudio. abraço.